E aí galera, bem-vindos a mais um Devocionando! Legal, pessoal, bem-vindos a mais um Devocionando. Hoje o Devocionando para nós tratarmos de um assunto interessante, um assunto que todo congresso sobre adolescentes, jovens, pessoal fala nas matérias de TV. Sempre tem algum assunto sobre isso, que são jogos de videogame e filmes, a influência que eles têm na vida das pessoas, na mente das pessoas. Sempre sai uma matéria, né? Alguém, o fulano matou pessoa no shopping, tinha acabado de jogar um jogo tal que é violento. Desgraça em tal lugar, a pessoa assistiu um filme tal que é violento. Até que ponto que esses filmes, esses vídeos, videogames e filme, televisão, etc., têm influência sobre as pessoas, né? Queria que a gente falasse um pouco sobre isso. Eu acho que a gente tem que primeiro ponderar os dois lados, né? Assim como tem um lado ruim, que eu acho que acredito assim, que assim, pode influenciar, dependendo da pessoa também, se ela é uma pessoa já influenciável, ou se é uma criança, às vezes, jogando algum jogo mais violento, ou assistindo um filme, sei lá, de terror, alguma outra coisa assim mais violenta, eu acho que pode influenciar sim, mas também há o lado bom, né, de videogame, há o seu lado bom, de filmes. Então acho que a gente, tratando do assunto aqui, a gente pode falar um pouquinho dos dois pontos, Tem os né? dois lados. Né? Tem um lado ruim, como também tem um lado bom, então a gente pode tratar um pouco desses dois. Levando para o critério de avaliação, eu acho que a questão do videogame, até filme, enfim, os pais, né, como ponto também principal, acompanhar seus filhos. Tem que ter esse controle. Sim, o que meu filho está jogando, o que meu filho está assistindo. Então eu acho que um ponto importante para você que é pai, saber filtrar também aquilo que está sendo passado para o seu filho, aquilo que você está muitas vezes presenteando ele. Sim, não, com certeza. É muito comum hoje, né? Infelizmente os pais largam uma criança na frente da TV, a TV que cria a criança, né? Então é lógico, isso não é uma boa criação. Agora, com relação à influência ruim, né, que os filmes ou os jogos possam ter, acho que os jogos de violência, eles podem ter alguma influência ruim, sim, mas depende muito da mente da pessoa, né? Não é assim que uma pessoa vai jogar um jogo de violência e amanhã já tá matando todo mundo. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Eu acredito, claro que a pessoa não vai, eu joguei um Counter-Strike hoje, amanhã eu vou sair dando headshot em todo mundo. não é assim que funciona. É claro que, assim, a coisa vai crescendo na sua mente. Você não vai no dia e fala assim, vou matar alguém hoje. É algo que você, né, uma pessoa normal, né? Se pega uma pessoa já que é meio influenciável pelas coisas, vai lá jogando um joguinho de violência todo dia. Aí um dia, sei lá, acha que, sei lá, pode já, tô num jogo. Então, assim, a minha preocupação maior com relação aos jogos de violência, aos filmes de violência, nem é tanto sobre a pessoa que vai ir fazer o que ela jogou, porque é mais se a pessoa for desequilibrada, coisa assim. A minha preocupação maior é porque isso vai banalizando a violência, sabe? Esse é um ponto. Vai transformando em normal uma coisa que não deveria ser normal. Essa é a minha preocupação, sabe? Não gera mais aquele choque. Quando você vê alguma notícia sobre alguma tragédia que aconteceu, o cara joga isso toda hora, ou vê isso toda hora. A minha preocupação é só essa, sabe? Até que ponto que isso não tira um pouquinho a sensibilidade. Mas tem um lado bom também, quer dizer, pra quem... Primeiro que entretenimento, é lazer, todo mundo merece, sim, né? Um lazer é importante ter. E também tem alguns outros aspectos, né? De lado positivo, de exercitar a mente, etc. E tal. Sim, você tá ativo, né? Às vezes você joga um jogo de estratégia, por exemplo. Você tá ali, então você consegue trabalhar um pouco a sua mente ali, né? A agilidade, enfim. Então você poder ter os seus momentos de jogo, jogabilidade, enfim, é muito bom, é muito bom. A gente tava aqui agora há pouco jogando no Xbox, né? Então... Verdade. Enfim, a gente tem esses momentos de lazer, Você perdeu do Luiz. Acabei perdendo, mas a gente vai ter uma revanche daqui a pouco, espera aí que teremos mais. Raciocínio, né? Aliás, você tem uma matéria aí, né, sobre então, isso, inclusive essa matéria que saiu na UOL diz, né, que os profissionais que jogam videogame, eles são mais ágeis no trabalho. O que é isso? O que isso define? Que você consegue trabalhar a sua mentalidade, enfim, as suas agilidades ali quando você está jogando videogame. Então você deixa a sua mente ativa. Isso traz benefícios sim, a gente que joga, enfim, sabe disso, né, que é bem positivo mesmo. Eu acho que tem um aspecto interessante que é o seguinte, qual é o limite, né, entre um jogo que é de ação, por exemplo, e um jogo que é de violência gratuita, ou um filme de terror, ou esse tipo de coisa. Romanos capítulo 1 é interessante que fala que não é só quem pratica atitudes que desagradam a Deus, mas também os que apoiam a prática dessas atitudes.
Então, por exemplo, posso até correr no risco de parecer exagerado, mas roubar é errado? Roubar é errado. Mas se eu jogo um jogo no qual eu tenho que roubar, eu posso não estar fazendo na prática, mas será que eu estou incentivando a conduta ou apoiando essa conduta? Então, eu acho que tem algumas coisas que são importantes a gente pensar, assim, à medida que isso não afete o nosso caráter e à medida que eu não esteja apoiando. Por exemplo, a gente está falando de entretenimento, né? Novela. As novelas hoje estão aquele caos. Adultério, relacionamento entre parentes e o caramba. Você gostaria de ser traído pela sua esposa, pelo seu marido? Não, não gostaria. Então por que você está apoiando um negócio que só está falando disso? É isso que é incrível, né? Às vezes a gente nem percebe quando a gente faz isso, né? Aí tá assistindo novela, daqui a pouco, quando você vê, você já tá apoiando a mulher ficar com outra pessoa, trair o marido dela pra ficar com outra pessoa. Tá torcendo tá até, torcendo, né? Tá vibrando, tem que fazer isso mesmo, não te dá valor, não sei o quê. E às vezes até você faz isso sem perceber, já pela influência de ver isso todo dia, assistir isso todo dia. Se torna normal, acostumando, né? Acaba acostumando. O nosso papel, acho que mediante isso aí, a gente filtrar mesmo, né? Aquilo que sempre a gente fala nos nossos vídeos. Trazer pra você a responsabilidade de filtrar aquilo que é benéfico em si. Sim. Com certeza, acho que a gente tem que buscar esse bom senso, né? Sim. Não acho que nem aquele tanto de, não, é diversão, isso não tem nada a ver, ou isso não é de verdade, e também nem o extremo de, não, isso não pode, isso é um absurdo, porque às vezes o pai até que restringe muito o filho, ou até a gente vê isso em coisas de igreja mesmo. Quantos adolescentes já atendi lá na igreja que o pai não deixa ele fazer nada, então por isso a vontade dele é louca de fazer tudo, sabe? Verdade, então você fica naquele ambiente tão opressivo que o que você cria na pessoa é só a vontade de aloprar mesmo. Então, na menor chance que tiver, ela vai aloprar. Você não tem que se empreender, não deixar fazer nada, moderar, né? Moderar o que se você é pai, deixa o seu filho assistir. Às vezes até desenho mesmo, depende do desenho, pode influenciar em alguma coisa. Não é só porque é desenho de criança, é inocente. Sim, tem muito desenho infantil que é muito, como que eu posso dizer? É muito adulto, Muito né? adulto, muito adulto. Então acho que em tudo a gente tem que moderar um pouco, né? Tem que saber o que vai deixar entrar em casa. Se a gente for buscar mesmo, isso que a gente tá falando, jogos e filmes, a gente consegue encontrar filmes e jogos que a gente consegue se divertir, enfim, assistir sem ter que fechar os olhos, enfim, tampar e fazer um bloqueio. A gente consegue se divertir e ter um bom lazer. Não, você tem toda a razão. Paulo escreve a Timóteo e fala que Deus nos deu o espírito de moderação. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar um pouco mais nos nossos dias. A gente vive dias de tanto extremo, né? A gente está vivendo aí, infelizmente, mais uma vez conflito lá em Israel, em Gaza. Um dia até talvez valha a pena a gente falar sobre isso. Mas é um conflito de extremos. Então o mundo sofre por causa dos extremos. O mundo sofre por causa do radicalismo. E a Bíblia nos enfatiza, nos ensina a ter um espírito de moderação. Eu acho que se a gente conseguir buscar esse bom senso, essa moderação, a gente caminha para uma vida um pouco mais serena, né? Pra gente terminar, algum último comentário aí, pessoal? Sim. Tendo a oportunidade, filtre seus jogos, seus filmes e divirta-se na medida do possível. Legal. Você não tem que deixar de assistir nem deixar de jogar nada. É só você realmente saber filtrar o que você assiste, o que você deixa seus filhos ou quem está na sua casa assistir ou fazer em tudo, né? Em tudo, não só em filmes e jogos, mas em tudo na nossa vida. Saber filtrar mesmo. Eu acho que é isso. Não esqueça, né? A Bíblia diz, os olhos são a janela da alma. Então, se os nossos olhos são bons, todo o nosso corpo é bom. Se os nossos olhos são maus, o nosso corpo fica em trevas, é o que a Bíblia diz. Então, que nossos olhos possam ver coisas boas, coisas que nos levem a pensar em coisas boas e que não nos influenciem a ter pensamentos ruins, tá bom? Deus te abençoe. Essa é a nossa oração, que o Senhor nos dê moderação, nos dê um espírito de bom senso e que nós possamos ter uma vida iluminada na presença dEle. Até o próximo Devocionando, em nome de Jesus. E aí galera, bem-vindos a mais um. Não, só essa voz aí. E aí galera? Lembrando que tem que olhar pra cá, não pra cá, tá? E aí galera? Não tá legal? E aí? Fala garoto! Devocionando! Ficou na cabeça agora. Influência na vida de quem tá assistindo. Chegou a pizza! Alô? Boa! Pode vir e muito! Desço, tô descendo já. Já
tô até embaixo. Comentários finais? Não? Eu ia...